Porque agora os tradutores não têm as cabines atrás do templo. Meus irmãos e irmãs do Dharma, hoje é o dia que o Buda se tornou um iluminado, ou alcançou a iluminação. E, a respeito de nós somos os seguidores de Buda, do professor. E no Sutra é dito, no Sutra é dito que os Budas não lavam, os vitoriosos não podem lavar as negatividades com a água, nem podem remover o sofrimento dos seres com as mãos, nem podem transferir suas realizações para os outros seres. É claro que eles têm a motivação de ensinar para que os seres sencientes sejam conduzidos fora da iluminação, do samsara. E eles fazem isso justo porque eles têm a bodhicitta. É claro que eles não podem lavar as negatividades dos seres sencientes com a água, mas bem que eles não podem suportar ver o sofrimento dos seres, mas eles não podem lavar, não podem tirar com as suas mãos, os sofrimentos, as negatividades dos seres sencientes. E eles não podem também transferir as suas realizações imbuídas no contínuo mental deles para os seres sencientes. Mas por milhões de eras, Buda dedicou ele mesmo para o benefício de todos os seres sencientes. E por causa que ele acumulou os méritos por imensuráveis eras, ele se tornou um realizado. E a motivação dele era tornar um realizado para poder beneficiar completamente os seres sencientes. Mas nós devemos compreender se a causa dos sofrimentos podem ser eliminados ou não, nós devemos investigar. Mas por que os sofrimentos não chegam sem causa e condições? E os sofrimentos acontecem devido a causas e condições. E se nós vemos, olhamos, observamos as condições, quais são as causas? As causas não foram criadas por algum ser como um Deus Criador, mas sim por causa dessa nossa mente indisciplinada. E por causa dessa mente indisciplinada, nós somos imbuídos de raiva e assim por diante. E por causa dessa raiva, nós criamos ações negativas ou karmas negativos. E sobre os ensinamentos de Buda sobre o karma, é como esse verso diz, as coisas são meramente designadas, mas os fenômenos não têm uma existência intrínseca, independente, uma seidade.
Quando nós olhamos para as coisas como elas se tivessem uma identidade absoluta, existem por elas mesmas, e nós nos apegamos a essa aparência, como se os fenômenos, as coisas, as pessoas tivessem uma existência por eles mesmos, as pessoas tivessem uma seidade. E por isso que nós nos apegamos a isso, e essa é chamada a visão errônea, a visão distorcida. Então, os prazeres e as dores não acontecem sem nenhuma causa. Elas não surgem sem nenhuma causa. Mesmo na tradição budista, nós dissemos que todos os prazeres e sofrimentos vêm de suas causas. Sobre as experiências de prazeres e dores, por que eles nos acontecem? Isso acontece, nesse caso, os prazeres contaminados. Mas é por causa da nossa visão distorcida em direção dos fenômenos das coisas. E por isso que os ensinamentos das quatro nove verdades dizem que os sofrimentos devem ser conhecidos. Embora o sofrimento deva ser compreendido, não há nada a ser compreendido como sofrimento. Embora a origem do sofrimento deva ser eliminada, não há nada a ser eliminado. Embora a cessação deva ser alcançada, não há nada a ser alcançado. E embora o caminho deve ser cultivado, não há nada a ser cultivado. Nós devemos compreender que o sofrimento não acontece sem nenhuma causa nem condições. E a causa dos sofrimentos é a causa original e os kleshas. Agora nós devemos investigar se tem antídotos ou não a esse sofrimento, a essas causas. E se nós podemos eliminar ou não essas causas dos sofrimentos. Então, Buda nos ensinou que todos os fenômenos condicionados são impermanentes e é separado de uma entidade intrínseca substancial. E por causa da nosso estado mental distorcido, que nos causa sofrimentos, nós devemos erradicar os karmas e as aflições mentais, ou kleshas. E, por sua vez, as aflições mentais todos os karmas, todas as ações cometidas têm as suas raízes nas aflições mentais. E mesmo que nós tentamos reduzir as causas dos sofrimentos, ou as nossas ilusões contaminadas, e as nossas ilusões, nós devemos erradicar essas ilusões. E o que é ao contrário das ilusões? E se nós incrementamos o antídoto a essas ilusões, nós erradicaremos todas as aflições mentais. As coisas nos aparecem como elas existissem por elas mesmas. E nós nos tornamos apegados, ou geramos desejos, ou geramos raiva para com esses fenômenos, essas coisas. E quando nós somos imbuídos pela raiva para com uma pessoa, essa raiva altera a perspectiva que nós temos daquela pessoa.
E como nós podemos eliminar essas percepções negativas devido à raiva? Nós devemos aplicar os antídotos para isso. Mesmo que você, talvez uma pessoa que seja jovem e seja imbuído completamente pela raiva, mas com o passar do tempo você pode observar o quanto é ruim essa raiva. E por causa dessa raiva que você começa a observar, todos os seus amigos amigos e conhecidos começam a distanciar de você. E você vai começando a observar as desvantagens dessa raiva. Em vez de você gerar raiva, se uma pessoa tivesse dito para você, em vez de você ficar com raiva dessa pessoa, você tem que mostrar compaixão, um amor compassivo, um amor afável para ele. A respeito de nós tibetanos, nós ficamos com raiva dos chineses porque eles nos torturaram, torturam os tibetanos. Mas em vez de vocês ficarem com raiva dos chineses, vocês gerarem a compaixão para com eles, você verá essa raiva diminuir no seu contínuo mental. Porque essa raiva nos causa sofrimentos. Em vez de ficar com raiva, você começa a ficar compassivo. Uma pessoa se torna uma pessoa compassiva. E, acima disso, nós temos a arrogância dentro de nós. Se nós olhamos cercando para essas arrogâncias, aquilo que nós seremos capazes de ver é que todas as coisas que nós não queremos é causada por nosso próprio egoísmo, nosso autocentrismo. Porque nós negligenciamos outros seres e pensamos só em nós mesmos. Se você começa a ver os outros com compaixão e começa a pensar mais nos outros, você vai começar a olhar para você mesmo, você verá que você não é nada mais, não é nada melhor do que as outras pessoas, do que os outros seres. Como o texto diz, com a determinação de alcançar o objetivo supremo para o benefício de todos os seres sencientes, que são mais preciosos do que a joia que realiza o desejo, possa considerá-los com uma estimação a todos os momentos. Sempre se estiver em companhia de outros, possa me considerar o mais insignificante dentre eles e do profundo do meu coração, afetuosamente, considerá-los como supremos. Se nós desenvolvermos essa visão, nós começamos a desenvolver uma humildade dentro de nós. Quando você tem humildade, você não tem arrogância, você não tem raiva. Então, quando você vê outros seres como seres humanos igual a você mesmo, isso você não vai menosprezá-los, porque eles são seres como eu mesmo. E você não desenvolverá o orgulho de superioridade, que você é melhor. E para isso, como é dito, se você
se você se mantém como uma pessoa menor do que os outros, isso mostra a semente da sua própria realização. Então, é melhor mostrarmos e sermos, sinceramente, mais humildes do que orgulhosos e soberbos para com os outros. Por isso que digo, humildade aqui quer dizer que você respeita os outros. E isso coloca você, quando você respeita os outros, você é colocado em uma posição muito superior. Você será capaz de conduzir a sua vida sem raiva, sem arrogância, soberba e assim por diante. Mas se você mantém essa arrogância, essa soberba, pensando que você é melhor do que os outros, as pessoas começam a se distanciar de você. Você nunca deve deixar você ser empoderado por essas ações negativas, de orgulho, de soberba e assim por diante. Buda mesmo e os grandes mestres que explicou os ensinamentos do Buda, eles também agiam assim. E nós temos ensinamentos desses mestres que mostravam a humildade e os métodos e eles nos deixaram os ensinamentos para nós praticarmos, nós estudarmos os métodos. E em todas as tradições, Sakya, Gelupa, Kagyupa, nos mostram, tem métodos para nos mostrar como eliminarmos essas aflições mentais. E antes que o budismo chegasse ao Tibete, tinha outras tradições. E entre todas essas tradições, Sakya, Gelupa, Kagyupa e Nyingmapa, tinha uma tradição Kadampa. Que foi fundada por Atisha, e os mestres da tradição Kadampa, eles sempre mantinham eles mesmos como humildade, sempre menor do que os outros. E esse Geshe Lamrim Trengpa, o autor dos 8 versos para o treinamento mental, ele sempre praticou nessa humildade. Eles não sentavam em tronos elevados. E eles nos deixaram, assim como esses mestres deixaram ensinamentos para treinar a nossa mente e com humildade, nós também não devemos ser superior quando ministramos ensinamentos e assim por diante. Eu recito esse verso dos 8 treinamentos mentais todos os dias. E o Geshe Lamrim Trengpa, ele mesmo sempre meditava sobre a Bodhicitta, porque ele era preocupado com o sofrimento de todos os seres sencientes. E é dito que ele sempre chorava ao ver o sofrimento dos seres sencientes. E por causa disso, ele era chamado de Lantan, aquele que sempre chora. Ou chama e ele tinha sempre um rosto triste,
mas ele tinha esse rosto triste por causa do sofrimento que ele via nos outros, mas ele tinha bodhicitta, é claro. Com a determinação de alcançar o objetivo supremo para o benefício de todos os seres sencientes, que são mais preciosos do que a joia que realiza os desejos, possa considerá-los com estimação a todos os momentos. Sempre que estiver em companhia dos outros, possa me considerar o mais insignificante dentre eles, e do profundo do coração, afetuosamente considerá-los como supremas. E o terceiro verso, qualquer coisa que você esteja fazendo, dormindo, sentada e assim por diante, em qualquer lugar que você esteja, em qualquer momento, quando você vê que essas aflições mentais negativas estão chegando, você tem que observar e encontrar os métodos, os antídotos exatos para combatê-los. Em todos os meus atos, possa sondar a minha mente, e tão logo as aflições mentais e emocionais surjam, colocando em risco a mim mesmo e os outros, com firmeza possa enfrentá-las e evitá-las. É claro que, em termos de seres humanos, todos nós, seres humanos, somos iguais. E todos nós queremos a alegria e a felicidade, não queremos os sofrimentos. Mas, todos os seres sencientes, querendo a felicidade, eles embatem sempre em sofrimentos. Eles trazem mais sofrimentos para eles mesmos. Então, com os outros, ao ver os seres com caráteres desagradáveis, oprimidos pela forte negatividade e sofrimento, possa acalentá-los com afeto, como algo raro de se encontrar, e estimá-los como se estivesse encontrado um tesouro. Quando os outros, devido à inveja, me tratarem indevidamente por meio do abuso, calúnia e desprezo, possa aceitar sobre mim a derrota e oferecer-lhes a vitória. Quando alguém a quem ajudei ou a quem depositei grandes esperanças me maltratar de forma extremamente dolorosa, possa considerá-lo como meu professor sublime. Então, a respeito dos tibetanos, aqueles que nos fazem mal são os chineses. Eles procuram todos os métodos para destruir o tibetano, a cultura tibetana, por causa que eles estão... E eu, às vezes, eu penso, e em vez de gerar raiva para com eles, eu penso, eles estão fazendo tudo isso devido à ignorância, devido a uma mente limitada. E por causa dessas aflições mentais imbuídas em suas mentes, eles causam esse sofrimento aos seres. É claro que os líderes comunistas chineses, eles me criticam e criticam a minha filosofia religiosa, mas em vez de mim gerar raiva para com eles, eu gero compaixão para com eles. Em resumo, posso oferecer benefícios à felicidade e possa receber secretamente sobre mim todos os seus sofrimentos e infortúnios. Possa tudo isso permanecer em centro da Imaculada, das 8 preocupações mundanas, e ao reconhecer todos os fenômenos como ilusórios, permanecendo sem apego para ser liberado das amarras dos cativeiros. Então, você tem que pensar que você tem que dedicar, no fim, você dedica que todos os grandes méritos que você acumulou, dedique a todos os seres sencientes. No 7º verso, onde diz
e possa receber secretamente sobre mim todos os seres, o sofrimento dos seres infortúnio. Isso quer dizer que você vai fazer isso em segredo, não vai propagar para todos os seres, para todas as outras pessoas que estão fazendo esse tipo de prática. Essa prática deve ser secreta para você mesmo. E aqui, quando diz, possa ir tudo isso permanecer em centro de máculas das outras preocupações mundanas, e ao reconhecer todos os fenômenos como ilusórios, isso aqui, esse verso quer dizer que nós devemos fazer o nosso melhor para praticar a visão da vaziedade e compartilhar essa realização e conhecimento para as pessoas que você acha que são receptivos. E com isso nós terminamos a transmissão oral dos 8 versos para o treinamento da mente por Geshe Langri Tangpa. E ele era uma pessoa que sempre meditava sobre a Bodhicitta, e ele chorava, sempre chorava porque ele sempre chorava ao ver o sofrimento dos outros seres, e ele tinha sempre um rosto fechado, mas era porque ele via o sofrimento dos seres sencientes. Entre todos a causa principal dos seres de Buda ter alcançado a iluminação é a realização da Bodhicitta. E com a mente da Bodhicitta, com a mente direcionada à Bodhicitta, ele acumulou a combinação de Bodhicitta e vaziedade por imensuráveis eras. E por causa da própria Bodhicitta, ele se tornou um ser iluminado. E nós somos uns seguidores de Buda. E nós devemos fazer com que a Bodhicitta seja a nossa prática principal. E devemos cultivar a Bodhicitta talmente vasta que que nós possamos nos tornar como Geshe Lam Trungpa. Quando nós vermos o sofrimento dos seres sencientes, lágrimas saem dos nossos olhos. E eu todos os dias, cotidianamente, eu medito sobre a Bodhicitta, e quando eu vejo extremo sofrimento dos seres, eu começo a chorar. Não devemos somente pensar em alcançar um estado onde nós eliminamos todas as nossas aflições mentais, mas nós devemos chegar a um estado de alcançar a iluminação para podermos beneficiar efetivamente todos os seres sencientes. E nós devemos praticar até o estado búdico imbuído. Nós devemos praticar até o estado búdico baseando-nos na Bodhicitta, principalmente a Bodhicitta última. E nós não... Quando você desenvolver a Bodhicitta dentro de você, você é uma pessoa que permanece sempre calmo, muito à vontade com você mesmo. E por causa da Bodhicitta, por causa desse estado mental relaxado que você tem devido à Bodhicitta, você será capaz de dormir bem,
E as pessoas que acreditam em Avalokitesvara também, você pode pensar, aqueles que creem em Avalokitesvara, quando você vai dormir, pense em Avalokitesvara que está sobre a sua cabeça. E talvez porque eu medito também em Avalokitesvara, se você tem esse estado mental pacífico, essas visualizações, você será capaz de ter um sono tranquilo. Essa foi uma brevíssima explicação sobre os 8 versos. E a próxima é a geração da Bodhisattva. O Buda deu os ensinamentos sobre as 4 nobres verdades. E depois, dentre desses, os ensinamentos sobre a perfeição da sabedoria, e depois as rodas do Dharma. Primeiro giro, segundo giro, terceiro giro. Mas a essência de todos esses ensinamentos que Buda ministrou é a Bodhisattva. E hoje, Buda nos aconselharia a cultivar a Bodhisattva. E todos os mestres da nossa linhagem têm a mesma mensagem para cultivar a Bodhisattva. E nós temos diferentes textos onde nos ensina a cultivar, a gerar a Bodhisattva. E como eu disse, todos nós, inclusive os insetos minúsculos, todos nós queremos a felicidade, não queremos os sofrimentos. E como nós podemos praticar para promover a felicidade para nós mesmos, para os outros? É claro, com a Bodhisattva. É claro que nós já ouvimos falar da Bodhisattva, da mente da iluminação. Você tem que pensar que nós somos muito afortunados por ter essa possibilidade de cultivar a Bodhisattva. E possa a Bodhisattva possa a Bodhisattva incrementar e pode possa a Bodhisattva, a suprema e preciosamente da iluminação, brotar onde ainda não brotou e onde já brotou, possa não desvanecer. Da sua santidade que explicou que a Bodhisattva declina devido a nossas próprias causas. Nós vamos gerar a mente da Bodhisattva. É claro que todos os tipos de pensamentos positivos e negativos surgem em nossa mente. Porém, nós temos esse potencial nós temos esse potencial para pensarmos positivamente e beneficiar todos os seres sencientes, imensuráveis como o espaço. E nós devemos pensar que nós nos tornaremos Buda para o benefício de todos os seres sencientes, imensuráveis como o espaço, ou ilimitados como o espaço. Tem vários rituais da Bodhisattva para cultivar a Bodhisattva.
meus irmãos e irmãs, é muito importante para nós, é crucial para nós cultivarmos a bodhicitta pensando em todos os seres sencientes infinitos como o espaço. Nós devemos pensando nessa bodhicitta, dessa maneira vamos rezar a prática em 7 linhas. Imagine que vocês estão rezando a prece em 7 linhas completa. Tem várias preces em 7 linhas. A primeira prece é as prostrações, a segunda prece a segunda rama é as oferendas, a terceira é a confissão, a quarta é regozijar-se, o 5 é exortar os Budas para que girem a roda do Dharma, o 6 é suplicar aos Budas para que não entrem no Nirvana, e o 7 é a dedicação. Nós devemos pensar que Buda é nosso professor, é nosso mestre na tradição budista, e por causa que Buda tem a natureza búdica dentro dele mesmo, e é por isso que ele foi capaz de treinar ele mesmo no caminho que conduz à iluminação, e essa natureza búdica que Buda tem, todos nós temos esse mesmo potencial, e por meio dos estudos e da prática sincera, todas as contaminações, nossas contaminações mentais, desde tempos imprincípiáveis ou sem início, nós podemos eliminar tudo isso. E com essa inspiração de eliminar, devido ao potencial búdico que nós temos, nós devemos aspirar a eliminar todas essas negatividades até o alcance da iluminação. E repetimos: até o alcance da iluminação, me refugio no Buda, Dharma e do Sangha. Pelo mérito que crio por meio da generosidade de todas as outras perfeições, posso eu velozmente alcançar o estado búdico para o benefício de todos os seres sencientes. Até o alcance da iluminação, me refugio no Buda, no Dharma e no Sangha. Pelo mérito que crio por meio da generosidade das outras perfeições, posso eu velozmente alcançar o estado búdico para o benefício de todos os seres sencientes. Até o alcance da iluminação, imagina que você repetiu por 3 vezes, e com isso você gerou a bodhicitta, e nós recebemos o treinamento dos 8 treinamentos mentais da mente. Muitas pessoas dos outros países estão agregados aqui. Eu peço a vocês, solicito a vocês que pratiquem essa bodhicitta, e eu também faço essa prática, e esse é um meio muito prático para beneficiar a si próprio e todos os seres sencientes.
faça com que a acumulação da bodhicitta seja a sua prática principal diária. E assim fazendo, você fará com que essa vida se torne significativa. E se você se esforça e persevera em acumular bodhicitta e gerar bodhicitta, você verá os benefícios dentro de você mesmo, em torno de você mesmo. E esses eram os ensinamentos de hoje. Esse é um mandala de agradecimento. Essa é uma prece aos protetores do Tibete, Serima, Padmasambhava e outros mestres. Essa é uma prece para o florescimento dos ensinamentos de Buda. E essa prece fala de todas as ações que Buda fez em suas vidas suas vidas passadas. E todas as práticas que ele fez também. Essa é a prece das palavras sinceras, composta pelo Dalai Lama, honrando e invocando a grande compaixão das três joias, o Buda, os ensinamentos e a comunidade espiritual, ó Budas, Bodhisattvas, discípulos do passado, presente e futuro, tendo qualidades inotáveis, imensuravelmente vastas como o oceano, que consideram todos os seres sencientes desamparados como seus únicos filhos, por favor, considere a verdade de minhas súplicas angustiadas, os ensinamentos
completos de Buda dissipam a dor da existência e a paz centrada em si mesmo. Que esses ensinamentos desabrochem, espalhando a prosperidade e felicidade por este mundo vasto. Ó detentores do Dharma, eruditos e praticantes realizados, que vossas dezenas de práticas virtuosas prevaleçam. Humildes seres sencientes, atormentados por sofrimentos sem fim, completamente suprimidos por ações negativas aparentemente intermináveis e terrivelmente intensas. Que todos os temores de guerra insuportável, fome e doenças sejam apaziguados, permitindo que respirem livremente um oceano de felicidade e bem-estar, e particularmente as pessoas piedosas da terra das neves, que por vários meios são impiedosamente destruídos por hordas bárbaras do lado das trevas. Por favor, deixe o poder de sua compaixão surgir para conter rapidamente o fluxo do sangue e lágrimas. Aqueles objetos de compaixão que são implacavelmente cruéis, enlouquecidos pelos males da ilusão, destroem a si mesmos e aos outros de formas arbitrárias. Possam eles alcançar o olho da sabedoria, sabendo o que deve ser feito e o que deve ser abandonado, e permaneçam na glória da amizade e do amor. Que esse desejo sincero de liberdade total para todo o Tibete, que vem sendo aguardado há muito tempo, seja espontaneamente realizado. Por favor, conceda logo a boa sorte de desfrutar a feliz celebração do governo espiritual com o temporal. O protetor Tcherezing, Avalokiteshvara, cuide com compaixão daqueles que passaram por inúmeras dificuldades, sacrificando completamente suas vidas mais queridas, corpos e riquezas para o bem dos estamentos dos praticantes do povo da nação. Assim, o protetor Tcherezing fez vastas preces diante dos Budas e Bodhisattvas para abraçar completamente a Terra das Neves. Que os bons resultados dessas preces apareçam rapidamente pela profunda interdependência da vaidade e das formas relativas, juntamente com a força da grande compaixão, nas três joias e em suas palavras sinceras. E através do poder da infalível lei da ação e seus frutos, que essa oração seja verdadeira, seja desobstruída e rapidamente cumprida, realizada.